Amém. E eu quero compartilhar hoje algo nesse sentido que nós estamos experimentando como igreja e que vamos continuar experimentando nesses próximos dias de Conferência do Poder. Beleza? Então, abre seu coração aí. Como vocês viram, nós divulgamos aí o tema, né, da mensagem, que seria Paixão pela Presença. E é sobre isso que eu quero entrar nessa noite, quero deixar com vocês uma reflexão que, pessoalmente, o Senhor ministrou muito meu coração. Na verdade, tem ministrado, não só o meu, mas do Pedro também. Até é engraçado que a gente compartilhando, né, conversando, que ele viajou bastante nos últimos dias, e hoje, inclusive, ele chegou 1h30 da tarde, e a gente foi conversar. E muita coisa do que ele ministrou até ontem, né, amor? Na conferência lá que ele estava, é praticamente igual o que eu estava preparando durante a semana aqui. Então, a gente vê que o Senhor está trabalhando, o Senhor está falando, o Senhor está movendo e está nos levando para um lugar. E eu quero te convidar a ir junto com a gente, né, receber aquilo que o Senhor derramou no nosso coração, porque eu creio que existe algo poderoso do Senhor para a sua vida. Amém? Você recebe? Amém. Isso aí, vamos lá. Bom, paixão pela presença. Quando você pensa na palavra paixão, assim, talvez seja mais automático nós pensar num sentimento meio carnal, né? Uma coisa meio fogo de palha, apaixona e desapaixona, né? Uma coisa não duradoura, uma coisa meio vai e vem, uma coisa muito assim, né? Acaba. Mas não é essa paixão que a gente quer falar nessa noite. É claro que às vezes a paixão pode sim ser dessa forma, uma paixão mundana, uma paixão realmente carnal. Ela é assim mesmo. Mas a paixão pela presença que a gente quer compartilhar aqui, que eu quero falar, é sobre uma paixão que é gerada a partir de um amor verdadeiro, profundo e maduro. Essa é a paixão que eu quero falar. Então, tudo que você tem de ideia na sua cabeça sobre uma paixão carnal, superficial e passageira, deleta. Não é isso que nós vamos conversar. Não é essa paixão que a gente deve ter pelo nosso Deus, mas é uma paixão gerada por um amor profundo, duradouro. Amém? Que não acaba, né? Que não se esfria, que não acaba. E é essa paixão que eu quero que vocês recebam uma pitada a mais, porque eu sei que já existe paixão nesse lugar, mas eu quero que vocês recebam uma pitada a mais nessa noite. Vamos lá, então. Quando você pensa em alguém apaixonado por Cristo, em quem que você pensa? Quem que te vem à mente? Pensa em alguém que você fala, essa pessoa é apaixonada por Jesus. Se eu fosse abrir para vocês compartilharem aqui, eu duvido que alguém falaria, pensei em mim. Primeira pessoa que me veio à mente, eu. Por que será? Teria algum problema a gente pensar em nós mesmos? Eu sou muito orgulhoso, me acho. Não, se a gente é apaixonado, qual o problema de você se enxergar nesse lugar de paixão por Deus? Então, eu quero que você reflita sobre isso. Onde nós estamos na nossa paixão por Jesus? Como está o nosso coração, o nosso amor pelo nosso Salvador? Como está, como já esteve desde o início da sua caminhada com Jesus? Hoje eu quero que você reflita, que você deixe o Espírito Santo te levar a um desejo maior. Amém? Eu estava olhando na Bíblia, né, pensando nos grandes homens de Deus, mulheres de Deus que nós temos na palavra. E assim, naturalmente falando, se a gente parar para pensar, quais seriam posturas ou características de pessoas que são apaixonadas por Cristo, por Jesus? Vocês querem me ajudar aí? Que característica você vê em alguém que fala, essa pessoa é apaixonada por Jesus porque ela faz isso, porque ela, naturalmente falando, olhos humanos, como a gente tende a olhar e examinar. Alguém quer me ajudar? Posso dar um exemplo? A forma de falar de alguém mostra isso, certo? A forma de se expressar no louvor, isso que você falou, amor? No louvor, a forma de adorar. O que mais? Obediência. Oração. Ótimo. Oração, obediência, adoração. Caráter. Compromisso, dedicar o tempo, muito bom. São coisas que, não é para assim, estou julgando, mas que são evidências de alguém que é apaixonado por Jesus, certo?
Com certeza são. Existem frutos de alguém que é apaixonado, evidências práticas na vida de alguém que ama ao Senhor. E olhando para a Bíblia, então, eu separei alguns exemplos para te mostrar também homens apaixonados, que nos ensinam muito. Né, a gente poderia falar de muitos aqui, mas eu vou falar só de 3, porque eu não quero, né, demorar demais. Primeira pessoa que eu quero citar para vocês é Davi. Se você parar para pensar, os salmos que Davi escreveu são salmos extremamente profundos de alguém que verdadeiramente conhecia a presença de Deus. O que ele escreveu, talvez eu e você não conseguiríamos escrever se a gente parasse para meditar e escrever um salmo ali, entendeu? A gente percebe que ele tinha um profundo entendimento, um profundo relacionamento com o Senhor. Ele diz assim, só um exemplo, tem muitos que a gente poderia citar. Salmo 84:10 diz, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Eu sei que nós cantamos isso, citamos isso, e todos conhecemos essa passagem, mas se você parar para pensar o quão profunda ela é, melhor é um dia na presença do Senhor do que uma vida em qualquer outro lugar. Muitas vezes a nossa vida está totalmente oposta a isso. Então ele era um cara que conhecia e amava profundamente a presença do Senhor. Daniel seria um outro grande exemplo de alguém que tinha uma vida de oração, como o Gustavo falou. Alguém que era completamente comprometido, né, na sua vida de oração. Quando o rei coloca um decreto que não poderia adorar a nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei, durante 30 dias, a primeira coisa que Daniel faz é o quê? Ir para o seu quarto e orar, como ele fazia de costume, 3 vezes ao dia. Olha a disciplina com a oração que esse cara tinha. Um cara que amava demais a presença do Senhor, independente da consequência que poderia ser a morte para ele. Jeremias eu poderia citar, Paulo no Novo Testamento. E Paulo, eu peguei algumas passagens para exemplificar para vocês também como ele era apaixonado, louco por Jesus. Ele diz assim em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 3:7-11, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Forte ou não? Será que nós falaríamos dessa forma? Eles têm muito, muito a nos ensinar a respeito de alguém, um coração apaixonado pela presença de Deus. Não é verdade? Você consegue entender a dimensão só por ler esses poucos versículos que eu li aqui para vocês? Ou Paulo era louco, insano, exagerado. Sabe quem aí conhece uma pessoa exagerada? Uma pessoa que, quando vai contar uma coisa, exagera demais. Sempre dá uma pitada, né, de emoção na coisa. Ou Paulo era assim, ou ele realmente conhecia o Senhor de uma forma diferenciada. Ele realmente tinha um relacionamento tão intenso, tão profundo, que o fazia ter essa paixão que para a gente às vezes parece loucura, parece fora do normal. Mas ele não era louco, né? Ele realmente conhecia algo que talvez a gente não conhece ainda. Estamos no caminho de conhecer, amém? Com certeza, ele conhecia a grandeza do Senhor. E é isso que nós ansiamos, conhecê-lo cada vez mais. Eles eram homens apaixonados, que tinham esse amor ardente, esse coração em chamas por Jesus. E, gente, nós estamos orando, nós estamos buscando por isso. Né? Desde o início, não é de agora, já tem, né, algo que o Senhor tem feito. E nós estamos buscando a presença de Jesus, nós estamos buscando um avivamento. Nós cremos que existe um avivamento acontecendo. Mas o avivamento, antes de ele causar um grande impacto numa nação, numa sociedade, ele começa no coração de um homem. No coração de um homem. Então eu quero declarar nessa noite que esse avivamento comece primeiro no seu coração, na sua vida pessoal. A gente pode ver pessoas vivendo isso de forma intensa. A gente pode ver o Senhor despertando alguns de vocês para se doar, para se entregar de uma forma diferente. Mas eu quero dizer que todos nós somos chamados a viver isso no nosso coração, em primeiro lugar. Amém? Que a gente possa entrar nesse lugar e desfrutar de um avivamento pessoal. E nessa noite, então,
eu dei uma pequena introdução a respeito dessa paixão por Jesus, mas eu quero focar na carta de Filipenses, nos primeiros versículos da carta. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir com o seu celular, abre lá Filipenses 1. Eu vou ficar só ali no comecinho e vou extrair algumas coisas a respeito desse tema. Rapidinho, em poucos minutinhos. Deixa eu pegar meu celular para não me perder. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Pode falar amém quando você achar legal uma coisa, Deus te tocar, pode, né? Vai dando um retorno aí, que é sempre muito bom. Vamos lá, eu quero focar na oração que Paulo faz em Filipenses 1, do 9 ao 11. Eu vou ficar basicamente nesses versículos, 9, 10 e 11, mas antes eu quero dar para vocês, né, um pouquinho antes, assim, os versículos que ele fala no início dessa carta, para não cair só nos 4 ali, beleza? Então, acompanha comigo, desde o versículo 1. Vamos lá. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos, diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, a meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, Paulo diz. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, ele estava preso, né? Quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. E aí o foco da noite. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para o quê? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A gente vai ficar nessa parte aqui da Bíblia, nesses poucos versículos. Para te dar um contexto a respeito dessa carta, né, do que está acontecendo aqui, Paulo estava indo para a sua segunda viagem missionária e era plano dele evangelizar a Ásia. Ele tinha grandes estratégias, porque ele era um cara muito estratégico. Se você nunca fez Interns, está aí uma exposição de uma carta, mais ou menos o que a gente faz em muitas aulas ali, né, dos livros, né, pessoal? Entendendo o contexto e caminhando versículo após versículo. Então, nós vamos fazer um pouquinho disso hoje. Então, Paulo estava indo, o plano dele era ir para a Ásia para evangelizar a Ásia. E no meio do caminho, o Senhor muda os planos dele e manda ele ir para a Europa. O Senhor muda completamente os planos deles e ele vai para Filipos. Ele vai para essa cidade. E essa cidade foi aonde o evangelho entrou na Europa. O pessoal estava lá, né, hoje, na viagem missionária. Pensa! Foi a primeira cidade onde foi plantada uma igreja na Europa, em Filipos. Nesse momento que Deus conduz Paulo para esse lugar. Muda os planos e manda ele para lá. Deus tinha um propósito para essa nação, para essa cidade, para esse lugar. E ali uma igreja é levantada. Amém? Ali uma igreja é levantada. Essa é considerada a carta mais bonita assim, do Novo Testamento, alguns dizem, né? Porque é uma carta cheia de alegria e gratidão. Você vê no começo, eu quis ler para vocês justamente por isso, porque Paulo amava demais essa igreja. E claro que ele amava todas, né, que ele plantou, mas esse ele tinha um lugarzinho especial no coração dele. Tem muitas cartas que Paulo vai de voadora nos crentes, né? Ele rebenta. Ele fala na lata o que precisa ser falado. Nessa a gente vê ele elogiando muito, ele assim, muito grato por essa igreja. Então, tem algo especial aqui. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Paulo planta essa igreja, e aí, 10 anos depois, ele escreve essa carta enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma, certo? Paulo, ele via, a partir do que ele fala para essa igreja, ele via, ali no versículo 6, fala assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existia uma obra do Senhor sendo feita naquele lugar. Ele enxergava o mover de Deus sobre aquela igreja, sobre aquelas pessoas, e ele via que eles estavam no caminho certo, né? Ele enxergava isso, que Deus estava fazendo algo e ia continuar fazendo. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor olha para nós e nos enxerga dessa forma também. Você crê?
Eu creio que o Senhor olha para a nossa igreja, eu creio que o Senhor olha para o nosso ministério e Ele enxerga uma igreja que está indo no caminho certo. Uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que recebe do Senhor, uma igreja que busca andar nos caminhos do Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração. Amém? Se você está aqui é porque você acredita nisso também. Né? Então, Paulo via os frutos dessa igreja. E é muito lindo a oração que ele faz nos últimos 3 versículos, que é onde eu vou focar, porque ele poderia orar por diversos motivos. Ele poderia orar por diversos motivos, porque ele conhecia muito bem aquela igreja, ele conhecia muito bem aquele povo. Né? Ele poderia, por exemplo, orar por perseguição, por fortalecimento, porque eles eram muito perseguidos. Né? Ele poderia voltar a oração dele nesse sentido. Ele poderia orar por prosperidade, porque aquele povo era um povo mais pobre. Ele poderia, então, focar, né, a sua oração desses 3 versículos nisso. Mas olha que interessante a oração que ele faz nesses 3 versículos. Vocês estão acompanhando? Estou explicando um pouquinho para ficar claro, né? E para mostrar o poder dessa oração. Certo? Por isso que eu dei esse contexto para vocês. Ele diz assim: essa é a minha oração, depois de agradecer e de falar, elogiar e tudo mais. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é uma igreja que não era apática. É uma igreja que tinha amor. Não é uma igreja fria. Era uma igreja que conhecia o amor, eles davam frutos disso, de alguém que vive no amor de Deus. Mas mesmo assim, Paulo foca a oração dele em quê? Que vocês cresçam no amor. Que vocês cresçam mais e mais. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Essa é a oração de Paulo. E eu creio que esse é o desejo do Senhor para nós, que nós somos uma igreja, nós somos um ministério, vou me dirigir a nós como ministério jovens, né? Que temos o amor de Cristo aqui, que conhecemos, que temos desfrutado de grandes coisas, mas existe mais. Amém? Existe mais, existe uma nova porção. Não tem limites para o amor de Jesus. Não tem limites para o nosso conhecimento a respeito do amor de Cristo. Não vai chegar um dia nessa terra onde a gente vai ter experimentado tudo que nós poderíamos ter experimentado na presença do Senhor. Você crê nisso? Então, que essa seja a nossa oração hoje, que o nosso amor aumente cada vez mais. E eu quero falar alguns pontos sobre isso com vocês. De que maneira o nosso amor deve crescer e como o nosso amor deve crescer. Amém? Se você está anotando, eu sei que vocês não têm mais hábito de anotar, né? Vocês têm que voltar a anotar as coisas ali. Pri, muito bem. A gente perdeu o hábito, né? A gente esquece tudo depois, gente. Né? Não é verdade? Então, se você está com o seu celular aí, anota esses breves pontos que eu vou compartilhar com vocês, para que isso vire prática na sua vida, mais e mais. Então, primeiro tipo de amor e como fazer esse amor crescer, né? Que tipo de amor Paulo está falando? Como a gente chega nessa paixão pela presença? Como que a gente vive nisso que ele está propondo, que a igreja precisa alcançar um pouco mais? Vindo de um cara completamente apaixonado, eu não sei você, mas eu me interesso em saber. O que eu preciso? Né? O que eu preciso? O que ele vai dizer? Como que eu posso fazer esse amor crescer? Que amor é esse? Então, o primeiro amor que ele coloca para a gente é um amor que conhece. Um amor que conhece. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. É importante a gente estabelecer que nós precisamos do amor ágape. Não é qualquer tipo de amor, é o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor incondicional de Deus, que nos amou primeiro, por isso nós podemos o amar. Amém? Esse é o amor que nós estamos falando aqui. Dentro do maior mandamento da palavra, o que é? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. O amor é muito claro na palavra, amém? Esse amor só é possível com base no amor perfeito de Deus. Então, é esse amor que a gente está falando. O amor perfeito é um amor que conhece. É um amor que conhece. Quando a gente fala de amor, muitas vezes a gente pode pensar num emocionalismo, num sentimentalismo. Mas não é disso que a gente está falando aqui.
Porque se a nossa fé, se o nosso amor por Deus foi só pura emoção, for um sentimento, for um arrepio, for uma impressão num culto, ele não vai durar nem um pouquinho. Ele vai ter uma data de validade bem próxima, bem curta. Então, o amor pelo Senhor não é emocional apenas. Quando a gente ama o Senhor, a gente quer viver um amor duradouro, nós precisamos saber quem nós amamos e por que nós o amamos. Não tem como você sustentar um amor sem conhecer e sem responder essas perguntas. O amor e o conhecimento, eles precisam caminhar juntos. No versículo que ele diz que vocês cresçam em amor, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, essa palavra conhecimento é epignosis, que se refere a um conhecimento que é teológico, mas não só teológico, que ele é pessoal, que é uma experiência pessoal e marcante. É um conhecimento que vai além só de letras. É um conhecimento que envolve a sua experiência pessoal com Deus. Então, o que eu quero propor aqui? Que o nosso amor pelo Senhor precisa conhecer Ele de fato. Como você diz que ama alguém se você não conhece essa pessoa? No mundo é assim. Conhece num dia, no outro dia ama, né? Eu te amo para cá, eu te amo para lá. Banalizou o amor. Com Deus não é assim. Se você diz que ama o Senhor, mas você não busca conhecer, o seu amor vai ser testado e você vai fracassar. Não tem outro desfecho. Agora, se você conhece verdadeiramente o Deus que você diz que ama, quanto mais você o conhece, mais você vai amar. Não tem outro caminho. Quanto mais você conhecer a respeito da pessoa de Jesus, mais você vai amar. Tem uma frase do Tozer que fala assim: nada mais impede o crescimento do que a ignorância. Nada mais impede o crescimento do que a ignorância. Ou seja, crescer como um cristão é crescer na verdade. Crescer na verdade nada mais é do que crescer em conhecimento de quem Jesus é. Quem Jesus é? A palavra. Então, às vezes você fala assim, poxa, mas eu desejo tanto entrar nisso de amar o Senhor, de entrar num novo nível de paixão pelo Senhor. E eu te falo que é muito simples. Quanto mais você abrir isso aqui, quanto mais você mergulhar nas Escrituras, talvez no começo você pode ter muitas dúvidas, mas eu te garanto que o Espírito Santo vai se revelar a você. E quanto mais você entender quem Jesus é de fato, mais você vai amar. Quanto mais você vai amar Ele, mais você vai desejar conhecer. E é uma escada que não tem fim. Só que muitas vezes nós paramos em algum degrau aí. E nós achamos que já sabemos o suficiente, o básico, né? Mas não tem limite, gente. Uma geração, uma pessoa que vive um avivamento pessoal, ela não se sacia. Tainá cantou isso hoje. A gente não vai ficar satisfeito. Porque o nosso Senhor é grande demais. Tem tantas coisas para que a gente conheça a respeito dele. William Barclay, um teólogo, pastor, diz assim: o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amamos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amamos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. A verdade é o ingrediente essencial para o cristão. Amém? Tem, enfim, muitas coisas que eu estava lendo sobre isso, diz assim que todo cristão deveria ser um estudante, um teólogo. Não tem como a gente eliminar essa parte da nossa vida com o Senhor, porque a paixão vem através do conhecimento verdadeiro e profundo. Isso que a gente compartilha aqui nos cultos é muito legal, é a direção do Senhor. Nós investimos nisso, é muito precioso, mas existe algo para o seu coração, para a sua vida pessoal, que o Senhor quer derramar. Um nível que o Senhor quer te levar. A fé sem entendimento, a fé sem amor, não é nada, gente. É mera religião. Se você não tem o hábito de buscar mais ao Senhor, você está vivendo uma religião, e não é para a religião que nós fomos chamados. Não é para a religião que Jesus morreu um dia na cruz e se sacrificou. Não é por religião. Amém? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós precisamos conhecer a sua palavra. A sua palavra é a verdade. E por que eu digo que não é um emocionalismo? É muito mais um conhecimento profundo da verdade e da experiência. Porque o dia que você estiver emocionalmente abalado,
É esse seu depósito, é esse seu conhecimento, é a sua sabedoria bíblica e espiritual que vai te lembrar que quando você é fraco, é que você é? Que quando você está triste, quem é a sua alegria? Quando você está num tempo de escassez, Ele é a sua provisão. Quantas outras características do nosso Deus nós poderíamos citar aqui? Que quando você está emocionalmente abalado, quando você está duvidando do seu amor por Jesus e até do amor dele por você, porque as circunstâncias da vida abalam o nosso coração, abalam a nossa fé, tentam pelo menos, né? Tentam chacoalhar aquilo que a gente crê. Nós somos testados. Se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Eu e você somos testados, nós também somos testados, né, amor? Nós somos, todos nós somos. E se a nossa fé for só emocional, nessas horas a gente chuta o balde e sai, como muitos fazem. Abandona tudo. Porque não conseguimos ver na prática o que a gente fala na teoria. Agora, quando você realmente conhece profundamente, e não é só um conhecimento emocional de experiências de culto, de arrepios, de um choro de vez em quando que você tem, não é isso, é muito mais do que isso. É nesse momento que o Senhor te lembra quem Ele é. Ele é sua força em meio à fraqueza, Ele é sua alegria em meio à tristeza. O Senhor é contigo quando você se sente sozinho. Conhecer essas verdades a respeito do nosso Deus te leva a viver uma vida de amor, de paixão, independente da circunstância que você está. Quem Jesus é para você? Quem Jesus tem sido na sua vida? Como está o seu amor por Jesus? Será que você se acostumou? Ou será que Ele ainda move no seu coração? Ele ainda faz seu coração bater mais forte? Estava conversando com o Pedro até, né? Às vezes, quando a gente fala, levanta palavras de adoração, o que sai da sua boca? Muitas vezes as pessoas, os dirigentes de louvor, podem até falar melhor do que eu, têm dificuldade de expressar palavras de exaltação ao Senhor. O que vai sair de nós nesses momentos? O que nós conhecemos dele. Agora, se nós não conhecemos de forma pessoal, nessa hora você vai ter que ficar caçando. Que versículo mesmo que fala que ele é bom, me salvou, ele... Né? Você fica caçando informação. Porque não está viva no seu coração. Gente, por favor, vamos mudar isso. Existe algo que o Senhor quer fazer no seu coração. Deixa eu te dizer, homem de Deus, sabe o que as meninas estão precisando e buscando? Um cara cheio do Espírito Santo. Um cara que ama o Senhor de todo o coração. O resto é resto, gente. Não é verdade? Quem está solteiro aí? Vamos levantar a mão? Quem está solteiro, levanta a mão, por favor. Se eu fosse vocês, eu levantava com força, porque eu vi uma história de um cara que levantou e arrumou namorado, entendeu? Chega de apatia. Às vezes homens falam assim, não, eu tenho que manter minha postura, né? Eu tenho que me conter. Eu te garanto, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais atraente você vai se tornar. Porque, mulherada, vocês precisam procurar isso. Procurar pessoas que amam o Senhor muito mais do que vai te amar. Muito mais do que vai te amar. Cadê os homens que amam verdadeiramente a Jesus, que têm essa experiência pessoal com Cristo, que na hora de levantar a palavra de exaltação, podem falar de coisas profundas que têm vivido no seu quarto, na sua vida? Cadê as mulheres que vivem dessa forma? Eu posso dizer que a gente não é perfeito, nem um pouco, né? Nós temos nossos perrengues, nossos defeitos. Mas eu vejo essa característica na vida do Pedro. Eu sei que, independente do que acontecer, o Espírito Santo vai falar com ele. E não vai dar muito tempo, menos de 24 horas, ele vai voltar, ele vai falar, olha, Deus me falou isso, me incomodou. Eu sei disso. E é isso que é minha garantia de que está tudo bem para o futuro. Não importa o que aconteça, eu sei que ele vai ouvir a voz do Senhor. Isso é o que tem de mais importante. Então, um parênteses aí, né, pessoal? Busquem isso na vida de alguém. Me perdi completamente aqui, né? No amor pela paixão pela presença. Já tô... Mas vale a pena, né, pessoal? Tocar nesse assunto às vezes. Quem sabe aparece um arranjo aí. Eu já citei isso para vocês, né? Que diz assim, o esforço de ser um cristão na prática, sem conhecer a cristandade, sempre resulta em fracasso.
Vou repetir. O esforço de ser um cristão na prática, sem conhecer a cristandade, sempre resulta em fracasso. Quem disse isso foi Tozer, que virou meu autor favorito no momento. Falando isso por vento da hora. Ou seja, se você é um cristão e você não tem buscado conhecer a Cristo na prática, você vai fracassar. Uma palavra de maldição? Estou te desejando mal? Não. Estou falando que é. Não tem outro caminho. Agora, se você conhecer a Cristo e buscar conhecer, você não vai fracassar. Você vai começar uma caminhada que só vai te levar para o alto. Não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, mas você vai ser sustentado em todo o tempo pela verdade. Por esse Deus que está sempre, sempre com você. Esse Deus que você conhece e que descobriu que vale a pena confiar. Amém? Nós precisamos crescer na paixão pelo nosso Deus, baseado num amor que conhece. Que você possa alcançar um novo nível de conhecimento. O próximo ponto que ele fala é o seguinte: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Discernir o quê? O bem e o mal. Discernir por quê? A pessoa que discerne, ela precisa estar disposta a tomar a decisão por aquilo que é melhor. Por qual motivo nós vamos discernir que existe o bem e o mal, sendo que aquilo não vai fazer diferença? Nós discernimos, recebemos o discernimento do Espírito Santo para que a gente escolha o que é bom. Para que a gente escolha o que é melhor. Em 1 Coríntios 3:1, fala assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, é Paulo dizendo também para a igreja, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo exorta essa igreja várias vezes. Porque ele fala que eles não têm discernimento, não têm maturidade para escolher entre o bem e o mal. E por isso eles são vistos como meninos, como mundanos, como crianças, espiritualmente falando. Então o discernimento ele serve para abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer enxergar aquilo que realmente importa e aquilo que não deve mais importar na nossa vida. Então o amor, uma paixão pela presença, tem discernimento de escolher por essas coisas. Recebe o discernimento do Espírito Santo para escolher entre o bem e o mal e optar pelo que é bom. Optar sempre pelo que é excelente, pelo que é eterno. E viver dessa forma, sim, nos leva a ter uma conduta pura e irrepreensível, como ele está dizendo aqui, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Diferente do que muitos insistem em dizer a respeito de Jesus do Evangelho, que é amor, que Deus é amor e cobre todas as coisas e cobre a minha vida, eu quero te dizer e te lembrar, na verdade, nessa noite, que Ele sim é amor. Ele sim é amor. Ele é a fonte do amor verdadeiro. Mas o amor dele não cobre, não esconde os nossos pecados e deixa por isso mesmo. O amor dele vem e troca aquilo que é mal por aquilo que é bom. O amor dele vem e discerne aquilo que é bom, aquilo que não é bom. E aquilo que não é bom nós devemos deixar para trás. E não é só um discernimento a respeito de pecado ou não pecado, mas é um discernimento para nos trazer completa pureza, para tirar todo tipo de contaminação da nossa vida. Porque pessoas que são completamente apaixonadas por Cristo não se importam apenas com a regra, os 10 mandamentos. Porque eu posso o que eu não posso, eu vou andar nessa linha e está tudo bem. Não. Mas o que mais eu preciso fazer? Quando você realmente está apaixonado, quando você realmente entende o valor de Cristo que Ele fez, você quer dar mais. Você quer entregar mais. Então, o discernimento, depois do momento que Ele te separa daquilo que é pecado, daquilo que não é, Ele abre os seus olhos espirituais para enxergar as coisas na perspectiva do Senhor. E você não passa mais a escolher com base em pecado ou não pecado. Você passa a escolher com base naquilo que mais agrada ao Senhor. E aquilo que não importa para o Senhor, você não quer mais que seja importante para você. A nossa perspectiva muda. A nossa visão de mundo muda. Tudo ao seu redor é modificado por uma perspectiva eterna das coisas. Conseguem entender? Que vai além de regras, vai além de meras regras.
O Pedro sempre diz esse exemplo. Vou acabar em 5 minutos, prometo. O Pedro sempre diz esse exemplo a respeito de pureza, né? Que ele não quer uma esposa que fique fiel a ele apenas alguns dias da semana e aí um dia só que dá uma escapadinha, né? E eu me lembrei desse exemplo, né, dessa vez, porque muitas vezes nós nos comportamos assim com o Senhor. A gente se compromete com algumas coisas, mas com algumas não. Né? A gente se doa até um certo ponto, mas aí, se pedir um pouquinho mais, nós, então, não conseguimos nos comprometer de uma forma mais intensa. E não é essa fidelidade que o Senhor deseja. Não é essa entrega que o Senhor deseja. Não é esse discernimento que o Senhor deseja. O Senhor deseja pessoas que realmente encontram a preciosidade que existe na presença dEle. Que entendem o valor da sua presença, que entendem que nada mais importa nessa vida, se não for aquilo que o Senhor tem para nós, os seus planos, as suas palavras. O resto é secundário. Muitas vezes nós entramos num relacionamento com Cristo, onde nós passamos a ser consumistas e interesseiros, filhos consumistas e interesseiros. Mas um amor que discerne é um amor que tem uma perspectiva diferente. Eu falo isso porque eu me vi vivendo dessa forma. Eu me vi me convertendo, aceitando a Cristo e me tornando apaixonada por Ele. Eu me lembro de uma frase que a minha líder de célula na época disse, que hoje ela nem está mais aqui, que na verdade está muito mal hoje, né? Ela falou assim, viva os seus dias para agradar o Senhor. E eu peguei aquilo, menina, super nova, eu peguei aquilo e eu escrevi em todos os lugares possíveis, e eu fiz daquilo minha motivação. Viva para agradar ao Senhor. Então, não me importava nada. Eu tinha que confessar 1 zilhão de vezes, eu ia lá, eu voltava, confessava de novo. E eu vivi esse processo, a Marcela aí está aí para comprovar isso aí, né? Não sei se ela está aí, o Piti. Está aí, né? Mas chegou um momento que eu passei a me tornar uma pessoa consumista e interesseira, onde eu tinha os meus pedidos para o Senhor, Senhor, eu te sirvo, então agora você tem que me ajudar a ser feliz, né? E meu momento, meu valor da presença do Senhor, muitas vezes era movido aos meus pedidos, aos meus desejos, aos meus anseios. Quem aí se identifica? Até que um dia o Senhor me mostrou o que eu estava me tornando. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender que a nossa maior prioridade não é aquilo que nós desejamos. Os nossos anseios, os nossos desejos. A nossa maior prioridade é a presença do Senhor. E quando nós temos discernimento do Espírito Santo, você passa a enxergar aquilo que realmente importa e aquilo que não importa tanto assim. Os nossos pedidos pessoais se tornam secundários e você começa a desejar o que em primeiro lugar? A presença do Senhor. Ser cheio, ser cheio, ser cheio. Eu quero te dizer nessa noite, se você vai participar da Conferência do Poder, não vem aqui porque você quer que o Senhor atenda o seu pedido. Que você quer que Ele faça tal milagre na sua vida. Amém? Ele pode fazer? Ele pode fazer. Ele deseja te abençoar, Ele deseja atender os seus anseios? Com certeza, se estiverem alinhados ao seu coração. Mas esse não deve ser o nosso alvo, porque senão nós invertemos, nós paramos de discernir o que importa e o que não importa. Amém? A nossa relação com Cristo inclui tudo para o que crê. O Senhor não pode ser mais um dos muitos interesses que estão no nosso íntimo, mas deve ser a atração exclusiva do nosso coração. Amém? Esse é o amor, essa é a paixão pela presença que nós precisamos crescer. Então, nós precisamos ter um amor que conhece e um amor que discerne. Nós precisamos, em terceiro lugar, eu vou só citar esse, viver um amor que vive a justiça. A justiça que ele diz no versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que quer dizer isso? O fruto de justiça é tudo isso que eu acabei de citar, mas de quem vem essa obra? Da onde procede esse agir do Senhor na nossa vida? Não é mérito nosso, mas é o Espírito Santo agindo em você e agindo em mim. Ele é a fonte de transformação do nosso coração, da nossa vida. Tudo que nós somos de bom vem dele. Tudo que nós fazemos de bom vem dele. Eu não consigo me enxergar sem Jesus e falar que fica algo bom. Eu não consigo enxergar. Basta eu me afastar, um exemplo bem curto disso, eu me afastar alguns dias da presença de Jesus. Eu viro outra pessoa, gente. Pergunta digníssima aqui. Ele também. É nítido. Ele mais está falando. É nítido, é nítido. Quando eu passo alguns dias correndo,
onde eu não tenho tempo de parar, meditar e receber do Senhor, eu falo, o que está acontecendo? Quem que é essa pessoa? Vocês falam que eu sou calma, né? Todo mundo acha que eu sou calma, uma paz em pessoa. Fala comigo num dia que eu não orei. Brincadeira. Não é tão assim. Mas eu tenho meus momentos, sim, e é nítido. Eu não estou bem, eu ajo de uma forma muito ruim quando eu estou longe da presença de Jesus. E eu falo, eu preciso desesperadamente ir para esse lugar. Então, nada é mérito nosso, não é mérito seu. Você não é bom porque você é bom, nasceu assim. Não, Jesus é tudo que há de bom em nós. Ele é a razão, ele é a fonte da nossa justiça. Ele é quem nos faz andar em retidão. Em Filipenses 2:13 diz, porque é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. João 15:4 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em... Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o amor que vive a justiça é um coração que entende que Jesus é tudo de bom que existe em nós. Ele é a fonte de tudo que é bom dentro de nós e é por ele que nós conseguimos nos manter de pé. É por ele que nós conseguimos dar frutos de justiça. Amém? Ter um entendimento de dependência, saber quem é o autor da nossa fé e consumador da nossa fé, muda completamente a nossa vida, a nossa perspectiva. Em primeiro lugar, quebra o nosso orgulho. E eu quero te convidar a ficar de pé para eu compartilhar o último ponto, para a gente finalizar. O último amor que nós precisamos para viver essa paixão pela presença é um amor que não esfria. Repete comigo, um amor que não esfria. Em Mateus 24, Jesus fala a respeito do sinal, alguns sinais do fim dos tempos. Você já leu essa passagem com certeza. Fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que perseverarem até o fim são aqueles que possuem o amor verdadeiro. Que tipo de amor é esse que vai perseverar? E que tipo de amor é esse que vai se esfriar? A resposta é muito simples. E que você possa guardar isso como chave para a sua vida. O amor verdadeiro que não se esfria é o amor que é sustentado pelo Espírito Santo. Enquanto você tentar sustentar a sua fé com base nos seus atos de amor, na sua emoção por Jesus, enquanto você não tiver o Espírito Santo regando a chama, regando não, né? Tem que usar outra expressão. O que ele faz com a chama? Não vai apagar, né? Entenderam? Não entenderam? Abanando a chama, alimentando a chama, ficou mais bonita. A banana ficou meio feia. É, com brasa, tá certo por isso aí. Alimentando a chama. Se o Espírito Santo não for aquele que alimenta a chama do seu coração, você é um daqueles que está sujeito a viver isso. O amor de muitos vai se esfriar no fim dos tempos. E em 2 Timóteo, a gente vê um pouquinho mais essa percepção do fim dos tempos, que você vai perceber que nós vivemos já algo assim. Fala assim, 2 Timóteo 3, 1-4, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, ó, só coisa boa, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Você reconhece alguma dessas coisas no tempo que você vive? Nesse tempo, o amor de muitos já tem se esfriado. Talvez o seu amor está à beira de se esfriar. Mas ele não consegue se esfriar quando ele é sustentado pelo Espírito Santo, porque não depende de você. Se depende de mim e de você, ele tem prazo de validade. Mas se ele é sustentado pelo Espírito Santo de Deus, se você encontra nesse lugar da presença a fonte do seu amor, então você jamais vai se esfriar. Você vai ser um daqueles que vai permanecer até o fim, independente de qualquer outra coisa. Isso é um amor ardente pelo Senhor. Isso é um amor que queima por Jesus.
Eu quero que vocês repitam comigo. Um amor que conhece, um amor que discerne, um amor que vive a justiça e um amor que não se esfria. Por quê? Porque é sustentado pelo Espírito Santo. É muito simples e muito profundo ao mesmo tempo essa oração de Paulo. Ele poderia ter orado por tantas outras coisas, mas ele decide orar por aquilo que mais importa. Eles tinham outras necessidades, nós também temos. O Senhor conhece as suas necessidades. Ele sabe aquilo que você tem colocado diante da presença dele faz muito tempo. Mas talvez por amor, por esses pontos que nós citamos, que é a oração de Paulo, talvez faz tempo que a gente não ora. E como nós aprendemos com isso? Como nós aprendemos vindo de um cara que era completamente entregue, devoto e tinha um coração em chamas por Jesus? A crescer no amor verdadeiro. Como crescer? Ele nos explica. Ele nos mostra. Eu quero te desafiar nessa noite a você fazer essa oração por você mesmo. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora e você reflita como está o seu coração e a sua paixão por Cristo. Porque o meu objetivo nessa noite não é trazer peso, condenação, mas é fazer com que a gente entenda: ok, Deus tem feito algo no nosso meio, você já conhece o amor de Cristo, mas qual o nível da sua paixão por Ele? Existe mais, existe mais. Onde você está na sua paixão por Jesus? Que nível de conhecimento você tem tido? De discernimento? Quais os frutos de justiça você tem vivido? Será que você está à beira de se esfriar? Eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem aquecido corações. Tem aquecido corações para algo lindo que está por vir. E o meu desejo é que o coração de cada um aqui nessa noite seja aquecido. Que você não saia desse lugar da mesma forma que você entrou.